aleluia, o versículo de número 4, que diz assim, Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos estar lendo nesse momento, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos que chegam aqui pelo Instagram também, começando a participar, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 4 de Eclesiastes diz assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Amém. Até aqui eu quero nesse momento trazer, aleluia, uma palavra de Deus para o coração de cada um dos ouvintes, uma palavra muito especial, né? Estamos aqui no livro de Eclesiastes. E esse livro, glória a Deus, segundo as informações, né, que nós temos, foi escrito por Salomão, e uma das instruções ou das informações que nos mostra, enfatiza que Salomão, ele escreveu esse livro, né, no período já da sua maturidade, né, da velhice de Salomão. Esse livro foi escrito no período da sua velhice. E é interessante esse texto que mostra aqui, aleluia, uma pesquisa, né, de Salomão, quando ele começa com a sua sabedoria, com a sua capacidade e inteligência a pesquisar, a investigar, a fazer uma reflexão e uma análise da vida do ser humano a partir da capacidade que ele tinha. E a capacidade de Salomão era muito grande. Nós podemos aprender isso, que Salomão foi o homem que, quando teve a oportunidade de pedir algo para Deus, o que Salomão pediu foi sabedoria. Ele pediu entendimento, sabedoria, aleluia, para cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que Deus, ele deu para Salomão, irmã Marilene, irmã Mira, não apenas a sabedoria, mas deu para Salomão riquezas, deu para Salomão honra, porque ele fez a escolha, ou uma escolha, um pedido que agradou a Deus. E nesse capítulo de número 1, ele, dentro dessa pesquisa a qual ele faz, dessa reflexão, ele trata aqui acerca da vaidade de todas as coisas terrenas. Ele trata da vaidade das coisas terrenas, e a partir daqui eu quero compartilhar algo que está no meu coração, que Deus tem colocado em meu coração para compartilhar com você, sobre a importância de, a partir de uma reflexão como essa, nós não vivermos com a perspectiva apenas terrena, não vivermos como se a vida do ser humano ela consistisse apenas no aqui e no agora, porque tem muita gente, aleluia, que vive como se a vida consistisse apenas no aqui, na terra, e nesse tempo que é o agora. Nós sabemos, aleluia, que o dia que nós temos na terra é o dia que se chama hoje, porém nós devemos viver com uma perspectiva não apenas temporal, mas devemos viver com uma expectativa eterna, porque é verdade que um dia a alma do ser humano vai separar desse corpo físico a qual nós temos, aonde esse corpo a Bíblia chama ele de uma casa, né?
esse corpo aqui é conhecido como uma casa. A Bíblia mostra que é uma casa, ou um tabernáculo, ou um templo, aonde a nossa alma está, né? Aonde o verdadeiro ser humano ele reside, aonde ele está nesse momento. Então você que ouve a palavra de Deus, aleluia, o Senhor vem ministrar algo no nosso coração nessa tarde, para que nós não venhamos viver apenas com a perspectiva temporal, apenas para atender a necessidade do corpo físico, mas venhamos viver com a perspectiva eterna. E aqui eu quero trazer uma reflexão, por que nós devemos viver com uma perspectiva eterna e não apenas do aqui e do agora, irmã Solange. A primeira razão é porque a Bíblia diz, aqui no versículo de número 2, dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por que nós não devemos viver apenas com essa perspectiva temporal, visando apenas o aqui e o agora, o tempo que nós estamos aqui na terra, as coisas terrenas, né? Por que nós não devemos viver, aleluia, em torno disso, como se tudo consistisse apenas, aleluia, nessas coisas? Porque a Bíblia mostra que tudo é vaidade. E o que é vaidade? A palavra vaidade quer dizer vai da idade. Vai da idade, vaidade, tá vinculado ao tempo, né? Então preste bem atenção. Você pode perceber que quando alguém é criança, ele tem a vaidade de criança, quer dizer, a criança tem os seus gostos peculiares de criança, e o adulto ele não gosta das coisas que as crianças fazem, né? Ele até tem a memória, a lembrança, como era legal quando eu brincava, quando eu fazia tal coisa que as crianças fazem. Mas o adulto não tem prazer nas coisas de criança da mesma forma que ele tinha quando ele era criança. Por quê? Tudo tem a ver com a idade. Vaidade tem a ver com a idade. Existe a vaidade de cada período, existe aquilo que é de cada tempo, e em cada tempo é necessário o ser humano ter um equilíbrio para não exceder, para não extrapolar esse fator, né, da idade, do seu período da idade, para na idade em que ele está vivendo, ele não se perder em algumas coisas que, por causa da sua idade, daquele período, aleluia, pode levá-lo a se perder. Amém? Eu quero saudar aqui no Instagram o meu amigo, pastor Milton César. Um abraço, meu querido, feliz ano novo para você também, amém? Em nome de Jesus, uma alegria poder falar contigo. Então entenda uma coisa, querido, tem um período que, aleluia, o ser humano, por causa da vaidade ou por causa do tempo em que ele está vivendo, ele pode exceder, ele precisa tomar cuidado para não exceder e o seu coração não ficar preso nas coisas, naquelas coisas ali por causa da idade. Então, vaidade é algo que criança tem vaidade, adolescente tem vaidade, jovem tem vaidade, pessoas mais maduras, casais têm a sua vaidade, tem a vaidade desse período, e pessoas mais velhas também têm vaidade, que quer dizer o quê? Vai da idade, algumas coisas do tempo em que essa pessoa está vivendo, e que ele tem que tomar cuidado, temos que tomar cuidado para essas coisas não tirar o nosso coração de Deus, não roubar o nosso coração do Senhor, achando que a vida consiste apenas nessas coisas desse momento, desse período em que a pessoa está vivendo. Ou seja, a criança corre o risco de o brincar, né, as coisas que ela se diverte, tire o coração dela do Criador, tire o coração dela de Deus, leve ela a deixar a perspectiva eterna que os pais precisam ensinar para ela, que ela tem que aprender a amar a Deus, temer a palavra, e que a vida não consiste apenas naquelas coisas da idade em que ela está vivendo. O jovem ele tem que tomar cuidado, porque
O jovem, ele quer se alegrar. O jovem tem os excessos do período em que ele está vivendo, tem as coisas do tempo dele, tem muita coisa que atrai o jovem, né? Por que não falar, irmão, das várias festas, né, que existe hoje? Atrai muito a juventude, mas tem festas que vai levar o jovem para o caminho errôneo, para o caminho errado. Tem muitas coisas, né, da idade, por exemplo, na juventude, né, o jovem está aí à flor da pele, no sentido de experiências com relacionamento, na questão sexual, e muitos acabam trilhando o caminho. Qual caminho? Por causa do desejo carnal, desse desejo, trilha o caminho da prostituição, né? Trilha o caminho de viver uma vida de fornicação que não agrada a Deus. A Bíblia diz que aqueles que vivem nessa prática não herdarão o reino de Deus. Então tem algumas coisas que nessa idade vai estar aflorado, e ele precisa tomar cuidado, aleluia, para não pecar contra Deus, para não desviar a sua mente e o seu coração do Senhor. Tem a ver com a idade. Então, o ser humano tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a questão da ostentação, né? Estamos vivendo na época onde tudo que as pessoas elas têm e faz precisa mostrar. Isso tem a ver com o quê? Com ostentação. Se alguém compra um carro novo, né, ele quer tirar foto, e alguns começam a ostentar o carro novo que tem, e o sentido muitas vezes é apenas uma questão de vaidade, não tem a ver, aleluia, com algo, né, com a alegria de ter um carro novo ou de adquirir algo. Muitas das vezes, mas a razão de muitas pessoas é para ostentação, e a Bíblia fala que a ostentação, o que é a ostentação? É a questão da soberba da vida, né? Então a soberba da vida, a ostentação de bens, é um tipo de vaidade, de pecado que leva o ser humano a pecar, e muitas vezes as pessoas, numa geração como essa em que nós estamos vivendo, vivem em torno disso, e o coração de muitas pessoas está voltado para o possuir, o ter, né? O comprar, o adquirir. Com qual objetivo, irmão? O objetivo é a ostentação, para que alguém olhe que ele tem algo novo, que ele pode comprar, que ele pode ter, e o outro não tem. Tem pessoas em famílias que até ficam disputando. Se um compra um carro, o outro tem que comprar. Se alguém compra uma geladeira nova, o outro vai lá e compra. Não porque está necessitando, mas só por conta da ostentação, da disputa, né, que existe entre o ser humano, que fala de quê? Da soberba da vida. E é necessário tomar cuidado. Para quê, irmão? Para que isso não roube o seu coração de Deus. Se você necessita de algo e pode comprar e pode adquirir, isso não faz mal, mas é necessário entender que algumas coisas são vaidade, tem a ver com o tempo, tem a ver com aquele período que a pessoa está vivendo, glórias a Deus, e o cuidado que devemos ter é não exceder, não deixar isso roubar o seu coração de Deus. Outros, por conta dessa questão da vaidade, tem a questão também que faz parte da vaidade, mas que não é só isso, a questão das pinturas. Tem gente que acaba se pintando toda, né? Tanto para o lado masculino como feminino, utiliza de vários meios. É a questão da vaidade, tem a ver com o tempo, a pessoa está querendo, né? Muito se excede nesse sentido, e tudo tem a ver com o que a Bíblia chama de vaidade, e o perigo é o exceder, é o exagero, e é essas coisas roubar o teu coração de Deus. Em segundo lugar, por que devemos viver com a perspectiva eterna? Em segundo lugar, porque os bens conquistados não desfrutamos dele para sempre. Versículo de número 3 está escrito: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do céu? Nós sabemos que é através do trabalho que as pessoas vai ter as suas conquistas, né? E é necessário trabalhar, porque a Bíblia diz que o homem foi feito para o trabalho foi feito para o homem.
Então é necessário trabalhar, e quem não trabalha também não coma, né? A Bíblia tem lá em Provérbios conselhos para que o preguiçoso vá ter com a formiga, dizendo, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque o preguiçoso recusa-se a trabalhar. Então a formiga, um insetinho tão pequeno, é um grande exemplo para o preguiçoso, dizendo que é necessário trabalhar. Mas é necessário também compreender que o trabalho, que é algo para o ser humano, não deve roubar o seu coração de Deus. Não deve tirar Deus, o Senhor, o nosso Criador, como o primeiro na nossa vida. Porque muitas pessoas entendem o caminho para a conquista é o trabalho. Então muitas pessoas se dedicam a trabalhar, e ele trabalha, conquista, materialmente, pensando que a vida dele vai girar em torno daquelas conquistas, e que aquelas conquistas é para sempre. E eu quero lhe dizer que existe um trabalho que é trabalho também, aleluia, mas que vai ser um trabalho que vai ser para a sua alma. A Bíblia diz que tem um trabalho, e Jesus disse, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para sempre. Pastor, devemos trabalhar pelas coisas que um dia vai perecer? É claro, estamos nessa terra e nós precisamos trabalhar, e a luta, se qualificar e trabalhar para se manter, para manter a sua família, para suprir as necessidades da sua casa. Mas o que a palavra de Deus mostra quando nós vamos viver com a perspectiva eterna é que a nossa vida não pode girar apenas em torno do trabalho pelas coisas materiais, mas devemos também, segundo a palavra de Deus nos mostra, trabalhar pela vida eterna, trabalhar pelas coisas eternas, trabalhar, aleluia, pela salvação da alma, trabalhar para que o seu espírito, a sua alma esteja com Deus, trabalhar para agradar a Deus, trabalhar pela causa de Cristo. Então não é apenas o trabalho para a vida terrena, não é apenas girar em torno das coisas terrenas, mas trabalhar pela vida eterna. A Bíblia mostra um texto que mostra o exemplo de um homem que ele trabalhava, mas trabalhava para si. A Bíblia diz que ele era rico e a plantação dele teve um grande resultado, irmão Anderson. Teve uma colheita grandiosa, e quando ele viu que a colheita seria grande, ele pensou dizendo, o que eu farei? Sendo que a minha plantação está tendo um grande resultado, o que eu farei? E ele disse, eu derrubarei os celeiros que eu tenho, os menores, e farei outros celeiros maiores, e depois recolherei o meu trigo no meu celeiro. E eu vou dizer para minha alma, ó minha alma, tenho aqui recursos para um longo tempo. Então minha alma, regala-te, alegra-te, porque você tem preparado algo precioso ou recursos para muito tempo. E a Bíblia diz, mas Deus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Que nós aprendemos com isso, porque Jesus encerra dizendo, assim acontece com todo aquele que junta para si tesouro, mas não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é trabalhar pela comida que não perece, porque tudo dessa terra, as coisas, por exemplo, um carro, pega aí uma Ferrari, né? Se você pegar aí uma Ferrari, um carro, um dos melhores carros, mais caros que existe, e ficar debaixo da terra e enterrar ele durante 2 anos, ele vai ser consumido, vai ficar apenas a carcaça. Por quê? Porque é coisa temporal. Por mais caro que seja, é algo temporal, perece. Quantos carros caríssimos num acidente é completamente destruído, dá perca total, porque é tudo coisas perecíveis. Agora tem coisas que elas não perecem. Por exemplo, o que você faz para a tua alma.
Quando você decide cuidar da salvação, resolver a questão da salvação da sua alma, isso não perece, porque a salvação você vai desfrutar dela para toda a eternidade. A vida eterna que está em Cristo Jesus é para toda a eternidade. Quando você faz algo no reino de Deus para agradar a Deus, pela fé, movido por amor às pessoas, né? Ajudando, estendendo a mão para ajudar o próximo, movido por amor e fazendo isso em Cristo, não para ser salvo, mas por você ser salvo. Então você está trabalhando para a comida que permanece para sempre. Quando você decide dedicar para ganhar almas para Jesus, para pregar o Evangelho, aleluia, fazendo isso por amor às almas e por amor a Cristo, isso aí é você trabalhando pela vida eterna. Então entenda uma coisa, aleluia, por que nós não devemos, né, viver apenas em torno das conquistas terrenas? Porque a Bíblia diz que para esse mundo nós nada trouxemos, e manifesto é que dele nada levaremos. O homem mais rico do mundo, quando ele parte, ele não consegue levar a fortuna dele. Agora aquele que pode ser, talvez nem tenha muitos recursos, mas se ele tiver recebido pela fé a Cristo Jesus como seu Salvador, ele já começa levando com ele a segurança eterna, a salvação e a vida eterna. Então, por que nós não devemos viver com a perspectiva apenas terrena? Porque tudo nessa vida perece. Em terceiro lugar, por que devemos viver com a perspectiva eterna? Porque essa vida é passageira e tem um ciclo. Essa vida é passageira. Eu me recordo de coisas que aconteceu na minha infância até hoje. Eu era criança e parece que passou tão rápido, já sou, né? Nem vou falar a minha idade aqui. Então preste bem atenção. A vida, existe um ciclo. Pessoas estão nascendo, elas crescem, elas, nós até aprendemos na escola, né? Nascer, crescer, reproduzir, viver, e vai chegar um momento que vai morrer. A vida do ser humano nessa terra, enquanto ele está nessa terra, não é para sempre. Lá no livro de Salmos fala que, aleluia, que está aí para o homem viver a média de 70, 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseira. A maioria das pessoas vivem nessa média de vida. Alguns ultrapassa, mas a maioria é até aqueles que morrem de morte natural. Essa média, 70, 80 anos, alguns ultrapassam um pouco mais. Ou seja, existe um ciclo. Nós estamos aqui, aleluia, mas estamos de passagem. Somos, na verdade, passageiros, né? Eu não sei qual vai ser o dia da minha partida, você não sabe qual vai ser o dia da sua partida, mas existe um ciclo. Alguns morrem, alguns partem para a eternidade, alguns aleluia, morrer, outros nascem. Muitos estão morrendo, outros estão nascendo e crescendo. E o que nós podemos aprender é que nós não podemos viver em torno do aqui e do agora, porque essa vida aqui, 70, 80 anos, quem chega no 100, aí, mas é apenas um pequenino espaço do que é a eternidade. Então nós devemos viver pensando na eternidade. Agora deixa eu ilustrar. Imagina alguém que vai fazer uma poupança e ele vai procurar poupar ou ajuntar recursos, e ele pensa assim, olha, eu preciso ajuntar recursos para a vida temporal, a terrena, e para a vida eterna. Vamos lá, recursos para a vida temporal e recursos para a vida eterna. Alguém vai pensar assim, peraí, quanto tempo é a vida temporal? 70, 80 anos. E quanto que é a vida eterna? Eternidade, sem fim. Você vai se dedicar mais para quê? Para juntar ou para ter garantias com mais dedicação, temporais ou eterna? É uma pergunta. Alguém vai viver a eternidade sem fim e vai ter ali a oportunidade de viver a vida temporal. É necessário você zelar pela sua vida temporal também,
mas existe uma eternidade. Mas o seu maior empenho vai ser pela vida temporal, 70, 80 anos, ou por uma vida sem fim, que é a eternidade? Não vai ter fim. E você pode fazer algo pensando na eternidade. Você pode, aleluia, trabalhar pela eternidade, pelo que é eterno. Porque essa vida é um ciclo, vai acabar. Aqueles que viverem nessa terra, um dia vai morrer, como tem acontecido. Agora a pergunta é, você vai investir mais em qual vida? Você vai fazer investimento mais pela vida temporal ou é eterna? Sendo que você tem uma eternidade pela frente. Para a vida eterna é importante garantir a vida eterna, porque tem a vida eterna, mas tem a morte eterna. E isso há uma escolha aqui. É oferecido por Deus a graça, mas há uma escolha que todos precisam fazer aqui. O meu conselho, o conselho de Deus para nós é: vivamos com a perspectiva eterna. Vivamos tudo que nós formos fazer com o objetivo de agradar a Deus. Começando como, pastor? Amando, né? O maior mandamento nós temos ensinado e aprendido, que é o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas. O amor ao próximo como a ti mesmo. Ame, aleluia, aqueles que estão à sua volta. Ame o teu próximo. Ame você que ouve a palavra de Deus. Homem, mulher, o tempo de amar é agora. O tempo de, aleluia, exercitar as obras do amor é agora. O tempo de a família amar uns aos outros é agora. O tempo da família, das pessoas, dos amigos e daqueles que convivem amar uns aos outros é agora. Porque essa vida é passageira. Existe um ciclo e você pode trabalhar pela eternidade como amor, amando. Você pode trabalhar pela vida eterna fazendo obras de fé ou pela fé. Porque essa vida é passageira. Em quarto lugar, devemos viver com a perspectiva eterna, porque as coisas se repetem. Está escrito aqui que tudo que aconteceu, que acontece hoje, aconteceu no passado. As coisas se repetem. Não existe nada novo. E quando ele está falando nada novo, no sentido de vai havendo um ciclo, as coisas vão se repetindo. Situações se repetem. Por exemplo, estamos num período de pandemia nos dias de hoje, não é assim? O famoso aí Covid-19. Mas lá atrás, no passado, já teve pandemia também. Então as coisas se repetem, coisas ruins se repetem e coisas boas se repetem. Porém, é necessário só entender, peraí, no meu tempo, no tempo em que eu estou vivendo, como eu vou viver? Pastor, muita gente está com muito medo da pandemia. Não devemos ignorar o que está acontecendo, devemos ter prudência, como tem sido orientado, porém, não viver desesperado, mas viver com a perspectiva eterna, mas viver se refugiando naquele que permanece para sempre, viver se refugiando em Deus, como nós lemos ontem na igreja. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, em meio ao tempo que você está vivendo, se refugie em Deus. Pastor, é tanta dificuldade, é tanto problema. É tempo de se refugiar em Deus, porque situações que acontecem no presente, aconteceram no passado, elas se repetem. Mas qual é a diferença? É quem está vivendo, como cada um se comporta em meio ao que está acontecendo. Como é que cada pessoa vai agir, vai proceder? Você vai viver longe de Deus, apenas girando em torno das coisas terrenas, ou você vai se aproximar mais de Deus? Tudo que está acontecendo tem um objetivo: você e eu, nós nos aproximarmos mais de Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas neste momento. Aleluia, pense nisso, reflita sobre isso. Já dentro de poucos minutos aí já voltamos com um momento aqui de oração pela sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, teu Espírito tem levantado
homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim Se ache só a ti. Glória a Deus, usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. flecha que acerta o alvo. Glória a Deus, está aí, povo de Deus, essa mensagem ao seu coração nesse dia, neste momento, amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra, e você que ouviu, entendeu que o Senhor falou contigo nesta tarde. É o momento de você entregar o seu coração, de você entregar a sua vida para Cristo, de você entregar a sua vida para Deus. Porque a Bíblia diz que vida eterna nós só encontramos e alcançamos em Jesus. A irmã Marilene Silva deixou aí o Salmo 103, versículo 15. Diz assim o Senhor: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim florescem, pois soprando nela o hálito do Senhor. Soprando nela o vento, desaparecerá e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A vida é passageira, mas, aleluia, a vida na terra é passageira, mas a nossa alma é eterna, e você deve cuidar no dia de hoje da sua alma. Devemos cuidar da nossa alma, da salvação da nossa alma, amém? Nós vamos orar. Eu quero neste momento apresentar cada ouvinte que está na sintonia, você que ouviu a palavra de Deus e agora